Queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está em 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Aqueles que acharam, digam amém. Aquele que não tiver Bíblia, encosta no irmão que está do lado aí. A palavra de Deus diz assim. O título da minha Bíblia fala: Eliseus e os Sírios. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de quem o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um de seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel até as palavras que falas no teu quarto. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército, como cavalos e carros, tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhe Eliseu: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, e olharam e viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo-os matá-lo? Devo-os matá-lo, meu pai? Respondeu ele: não os matarás. Matarias tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante dele pão, água, para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Amém? Curva a cabeça, fecha os teus olhos. Querido Pai, nós te agradecemos por mais uma noite, Pai. Agradecemos, Pai, pelos hinos já entoados, Pai, por ter tu falado comigo tão precisamente como o Senhor já falou, Pai, nesta noite. E sei que o Senhor já falou com vários aqui essa noite, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada família aqui presente. Que o Senhor me use, Senhor, meu Deus, como um servo do Senhor, Pai, para levar a palavra para o teu povo, Pai. Pai, que essa palavra, Senhor, meu Deus, venha ter entendimento, Pai. Então abra os ouvidos, Pai, para que o teu povo ouça, Pai. E, Senhor, meu Deus, crava essa palavra no coração, Senhor, meu Deus, para que não venha esquecê-la, e principalmente, Pai, que nós venhamos praticá-las, Pai, que esse é o maior ato de fé da palavra do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Bom, texto comprido da palavra de Deus, no Antigo Testamento, mas uma palavra conhecida, mas às vezes quando a gente lê direto assim, meio confusa. Então, eu vou dar uma explanada no texto para os irmãos entenderem. Eu também não sou um pregador, eu sou um mero contador de histórias. Eu adoro a Bíblia, gosto de contar histórias, e é por isso que eu peguei esse texto, eu acho que não tinha ninguém no encontro de homens da nossa em outubro. Em outubro Deus havia me dado essa palavra, o pastor havia me chamado para ministrar, e Deus havia me dado essa palavra numa manhã, e eu falei: essa palavra é para mim pregar lá no centro. E de lá para cá eu não lembrava mais da palavra, e quando o pastor novamente me chamou, a palavra voltou no meu coração. Então creio que essa palavra deveria ser ministrada aqui essa noite. Amém? Bom, mas Israel e Judá agora eram dois reinos. Quando Salomão morre, cerca de 930 anos antes de Cristo, o reino é dividido. Agora o reino de Judá, com seu filho Roboão,
Ele assume o trono do pai e começa a tomar conta de Judá. O reino havia sido dividido meramente por políticas. 10 tribos do norte agora vão até Roboão e falam: nós temos um jugo muito alto, porque seu pai colocou um jugo sobre nós muito pesado. E Roboão, naquela época, um jovem todo afoito, vira para aquele povo e fala: o jugo de meu pai é pequeno perto daquele que eu vou colocar em cima de vocês. Então eles decidem colocar Jeroboão, rei de Israel. E ali se separam reinos do norte e reino do sul. Essa quebra eu ia falar igreja, mas essa quebra da nação de Israel, ela traz consigo, primeiramente, Deus não gosta dessa desunião, dessa quebra, desse rompimento de laço. E esse rompimento de laço causa alguns estigmas ali na vida do povo de Israel, de Judá. E um deles é que o pecado começa a adentrar. Várias nações começam, principalmente no povo do norte, começam a adentrar ali. Templos de outros deuses começam a agregar dentro de Israel. E o pecado começa a ser muito disseminado de Israel. E ele começa a virar uma nação muito pagã. Mas Deus, na sua íntima e gloriosa misericórdia, Ele fez uma promessa lá atrás, que Ele nunca esqueceria de seu povo, e que Ele sempre iria estar com ele. E é nesse tempo, em uma nação dividida, onde Deus levanta homens, como foi Elias, o predecessor, e assim depois o sucessor, Eliseu, no qual está esse texto. E Eliseu foi levantado como um homem, como um sentinela de Deus em Israel. Uma nação cuja estava com muitos pecados e muita coisa errada no meio dela. E Eliseu agora, um homem de Deus no meio da nação, ele é usado para falar com o teu povo. E nesse contexto, devido à ruptura das tribos e essa separação, a fragilidade tomou conta de Israel. Por quê? Porque agora aquele poderoso exército que Israel tinha, agora está rompido. Ou seja, as nações vizinhas veem essa fragilidade. Vamos invadir as nações. E a Síria era um dos países que sempre estava numa nação cuja sempre queria invadir o Israel. E Deus, embora todo de errado que havia em Israel, Deus em determinado momento, quando não era Ele que mandava, Ele permitia, mas Ele colocava a proteção ali para o teu povo. E certa vez, o rei da Síria se levanta nesse texto, e ele chama seus oficiais. E como todo e qualquer guerra, a maior estratégia de uma guerra, quem já leu da Segunda Guerra vê muito disso no dia D, onde ocorreu na Segunda Guerra, é o elemento surpresa. O elemento surpresa é fator determinante para que se vença uma guerra. E nesse momento, o rei da Síria se reúne com seus oficiais, e ele começa: olha, nós vamos fazer dessa forma, porque não há como. Eles sempre passam por aquele local. Nós vamos pegar eles de surpresa. Nós vamos pegar o rei e seu exército e vamos fulminar, acabar com eles. Só que, embora aquele rei, todo estrategista, estava fazendo armadilhas, fazendo levantes para pegar o povo de Israel, havia um Deus poderoso que havia levantado alguém para ser voz de Deus na nação. Havia sido levantado Eliseu para ser voz daquela nação. E por várias vezes, a Bíblia diz que não foram nenhuma e nem duas vezes, mas foram várias vezes. Deus fala com Eliseu, e Eliseu comunica o rei de Israel: não passe por ali, porque ali existem armadilhas assim que nós diariamente enfrentamos no nosso dia a dia, armadilhas que são levantadas e que Deus, pela sua misericórdia, às vezes até sem nós sabermos, saímos de carro, um dia eu estava marcado uma viagem, Deus usa coisas às vezes assim, ruins, que vão afetar na sua vida, mas você não sabe o que vai ser. Eu estava marcado uma viagem havia sido paga, e quando foi no dia de eu viajar, acontece um evento na usina, que para metade da usina, e durante 15 dias, que eram as minhas férias, 15 dias a usina ficou metade parada. E no primeiro dia o diretor me liga: pastor, ele fala assim para mim: você não pode viajar, você não pode sair de férias. Eu perdi a viagem. O primeiro momento nosso é o quê? Falar: mas por que aconteceu isso? Estava tudo pago, tudo certo, vou perder. Mas Deus continua trabalhando por nós. Eu não sei do que Deus me livrou, do que Deus tem te livrado, mas tudo aquilo que você não enxerga é Deus trabalhando na sua vida. É Deus fazendo com que o trilho dele vai ser perfeito. E o nosso, com os nossos pensamentos, com certeza, do nosso desejo do coração, às vezes não é o desejo de Deus. E Deus quer fazer sempre o melhor para você. E
Eliseu avisava aquele povo. E agora você imagine, o rei estava ali, como foi lido aqui, indignado com a situação. Ele não acreditava, mas como? Com certeza que a primeira coisa que qualquer um pensaria: há um traidor entre nós, existe alguém que está nos traindo. Mas havia um oficial que conhecia o Deus vivo de Israel, que conhecia o verdadeiro Deus, e ele falou: ó rei, pode esquecer, até as palavras que tu falas dentro do teu quarto, em secreto, Deus revela para Eliseu. Este homem, ele não é adivinho, ele não vê algo no futuro, Deus revela para ele. E aquele desejo brotou no coração do rei e falou: então pegue o exército, o maior exército que tiver, nós vamos buscar ele lá. Eu quero ganhar essa guerra, então nós vamos pegar ele lá. E o exército desce, como disse a palavra. O exército desce e Eliseu tinha um moço, ele tinha um auxiliar, um ajudante, Geazi. E agora você imagine, de manhã, o exército diz que chegou à noite, Geazi vai lá, deve ter ido escovar o dente, aí ele abre a janela da casa dele. Abre a janela, Eliseu talvez está dormindo ainda, ou tomando café, ele abre a janela e ele avista um exército enorme. Um exército onde que ele não tinha como contar. Ele falou: já era, acabou para nós. Eu imagino que ele estava desesperadamente abatido no ânimo, abatido na alma, e chega para Eliseu e fala: Eliseu, já foi, o exército está cercando, acabou para nós, o que nós vamos fazer agora? E o mais impactante, e que eu começo agora a ministrar para os irmãos, foi essa resposta que Eliseu disse para o seu moço. Ele disse aqui na altura do versículo 16: não temas, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E eu fiquei imaginando, quando eu li essa palavra 2 meses atrás, a primeira coisa que eu pensava assim: como ter uma calma e uma tranquilidade como essa? E a primeira palavra que me veio na cabeça, e eu poderia dar um título hoje para ela, seria: Eliseu estava extremamente conectado com Deus. Então eu poderia dar um título a essa mensagem: Conectados com Deus. Eliseu estava extremamente lado a lado com Deus, onde qualquer coisa que ele pudesse falar ou enxergar, ele estava atrelado com aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Seja por obra de causa de tudo que estava acontecendo na vida dele, desde quando ele aceitou seguir Elias, ou até aquele momento de tudo que ele já tinha vivido, com o machado flutuando e tudo mais. Ele já havia vivido tantas experiências que a tranquilidade dele me pasmou quando escutei. E aqui nós começamos a entender e a pensar juntos aqui quais são as características, ou não chamaria de características, mas sim os pontos principais dessa passagem do Antigo Testamento, onde nos ligam como exemplo de como devemos seguir, assim como eles são conectados com Deus. Como nos conectar com Deus de uma forma sobrenatural. Como nos conectar de uma forma onde que vai além só da gente já sabe dos princípios que temos que seguir. E quando Deus falava comigo, e eu marquei bastante coisa que Deus foi falando, e eu fui marcando nessa tarde, embora eu tinha um esboço pronto, e eu fui pesquisar e Deus me deu mais coisas. E a primeira coisa que Deus fala no meu coração após aquela resposta a Geazi, é que nós precisamos confiar em Deus. O confiar em Deus, embora às vezes aqui em cima a gente fale de confiança, ou talvez você fale na sua casa, para o seu filho, para a sua esposa, que é importante é confiar em Deus. Mas quando nós não colocamos isso com profundidade, nós não sabemos o que é confiar em Deus. Confiar em Deus vai além de palavras, vai além de você vir à igreja todo domingo, ou toda quarta, ou toda quinta-feira, ou toda a escola bíblica dominical. Confiança em Deus vai além daquilo que você acredita, ou daquilo que nós acreditamos que é confiança. E eu me peguei logo quando o Vitor Hugo, meu filho mais velho, hoje ele está com 4 anos e meio, ele tinha por volta de uns 2 anos e meio, idade que hoje o Mateus está, meu segundo filho. Eu falava para ele, eu colocava ele em cima do balcão e eu falava: pula filho, pula, e ele com muito medo, ele não vinha, não pai, eu chegava pertinho, ele pulava no meu colo. E hoje eu fiz o teste. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei: eu vou testar. Eu falei: filho, pula. E ele pulou no meu colo.
Sabe como se chama isso? É que meu pai é forte, Isso chama-se confiança. Confiança, por que mudou de um cenário do início do Vitor Hugo e para agora? Porque confiança a gente só adquire quando a gente conhece e convive. Confiança a gente conquista, seja nós confiança. Confiança a gente vai buscar conhecendo e convivendo. Então, quando nós não nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, nós não conseguimos atingir essa confiança que tanto nós queremos. E aí nós nos embasamos como Geazi. Quando o Geazi olhou e viu todo aquele exército lá, aí você fala assim: mas se eu tivesse com Eliseu, talvez eu não pensaria disso não. Não, quando o cartão vence e você não tem o dinheiro. Talvez seja um problema no casamento. Talvez seja o filho que você tanto está educando, você vê ele saindo das suas mãos. E você pensa: o exército está ali fora. E agora? A confiança vai muito além de você pular do balcão. A confiança em Deus tem que você fechar os olhos, virar de costas e pular de costas para Deus, porque Ele vai te sustentar. Ele tem sustentado você e tem te erguido. Nós precisamos confiar em Deus. E às vezes o desejo do seu coração está dando tão errado, mas você não entrega nas mãos dele. O Salmo 37, versículo 5 vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Agora, pense você que você tem feito tudo com a força do teu braço. E entregar para ele, entregar para o Senhor, não é meramente falar: toma, Senhor, a minha vida em suas mãos. É você aceitar que a viagem vai ser cancelada com dinheiro que você vai perder. É você aceitar que talvez a doença vai vir. E deixa eu te contar uma novidade que talvez não te contaram. Falou assim: aqui é só amor, mas não é. Eu vou te contar uma novidade. Você vai passar por essa prova e vai acabar e vai vir mais. Vai vir mais, porque ele te está colocando na fornalha, ele vai te esquentar, ele vai fazer você virar um diamante, porque o diamante sai de um carvão. Então não pense você que essa prova vai acabar e terminou tudo. Confia nele. Aquilo que você está passando é porque tem coisa grande para você. É assim que nós vivemos, de fé em fé, progressão na fé. Nós precisamos crer que o melhor está de vir. Confiar que o caminho dele é melhor que o seu, melhor que o meu. Eu não acreditava mais em mim, de tudo que Deus fez para mim, porque eu sempre me inferiorizava a tudo. E hoje eu olho para trás e fico com vergonha às vezes, mas Deus fala: sou eu contigo, sou eu que vou adiante de você. Deus está falando com você essa noite: eu tenho cuidado de ti, confia em mim, confia. Agora você imagine, vai lá, tira um povo do deserto, vai lá, tira aquele povo do deserto, confia em mim, eu estou falando para você, eu vou falar para você. Você é meio gago, mas eu vou dar um jeito, nós vamos dar um jeito. Eu não sei falar direito, mas você vai lá, você vai saber, você vai fazer tudo que eu te mandar, confia em mim. Moisés faz tudo o que aconteceu. Moisés era filho da filha de Faraó. Cresceu desde pequeno, cuidado dentro do Egito. Sabia onde que entrava e onde saía de dentro do Egito. Sabia como chegava no mar, sabia como saía de lá. Agora, pastor, você imagina, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero. Você vai fazer o que eu estou mandando. Você vai seguir aquela nuvem ali na hora de sair com o povo do deserto. Você vai sair com o povo do deserto, o caminho que eu vou te mostrar. É o caminho que Deus vai mostrar para você. É isso que eu estou dizendo, trilho de Deus. E lá vai o povo. E Moisés, conhecendo, ele vê passar numa curva. Ele falou: mas não é por aqui não, e agora? Onde que eu estou indo? Mas o que é isso? Segue a nuvem, Moisés, segue a nuvem. E aquele povo chega de frente para o mar. Olha para trás, egípcios vindo. O Senhor nos trouxe até aqui. O povo começa a murmurar: para morrer nas mãos dos egípcios? E agora? Moisés vai até Deus. Ele fala: só diz para o povo marchar. Diga o povo que marche. Isso é confiar em Deus. O resto da história vocês já sabem. O resto da história, isso é confiança em Deus. Isso é acreditar que realmente Deus tem o melhor para você, ainda que seus olhos carnais não estejam vendo a espiritualidade, não estejam vendo aquilo que Deus tem de melhor para você no mundo celestial. O reino de Deus é assim: é acreditar em coisas que ninguém vai acreditar, é falar coisas que ninguém está falando no local que você está instalado, é viver da maneira
que as pessoas estão vivendo muito contrário a você no ambiente talvez que você está. Isso é confiar em Deus, saber que Ele vai fazer por você, saber que as vozes que estão no mundo, estão só atrapalhando você. Mas ser como Samuel, escutar a voz de Deus, e se não escutar, fala assim: eis-me aqui, Senhor, se fores tu. Escutar a voz de Deus, aleluia. Aquele povo teve um medo danado no deserto. Deus me fez colocar a palavra medo aqui agora. Teve um medo danado no deserto. O medo costuma atrapalhar demais a gente confiar em Deus, atrapalha demais a confiança em Deus. E é por isso que a oração precisa ser sem cessar, como diz em Tessalonicenses. Precisa ser sem cessar. E o segundo tópico que a gente tem que aprender com Eliseu nessa passagem é a oração. Eliseu, por 2 vezes, ele ora para o povo. Uma vez ele vai orar para Geazi, e a segunda vez ele vai orar para cegar o povo. E quando eu estava estudando sobre oração, eu vi uma mensagem. Ele chama Samuel Chadwick, um inglês que viveu no século passado, mas que se propôs a abandonar a vida para estudar a palavra de Deus. E eu vou ler eu anotei o que ele dizia. Ele fala assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, seu trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa luta diária, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. O inimigo não está mais interessado no quanto que a gente trabalha, quanto a gente dá exemplo. Mas se ele estiver afastando a gente da oração, olha o tamanho da preocupação que Satanás tem de você dobrar o seu joelho e orar pela sua família. Olha a preocupação que Satanás tem de quando... Isso aqui é uma palavra de um homem estudioso que orava e buscava a palavra de Deus. Mas eu achei muito rica essa palavra que ele traz no século passado, dizendo a importância da oração. E quantas desculpas nós não estamos dando hoje para não orar. Hoje eu estou cansado, hoje eu não consegui, hoje minha esposa dormiu mais cedo, hoje eu cheguei tarde, aí está no serviço, não consegue na hora do almoço, porque assim, a pessoa às vezes só pensa em oração quando está de joelhos no quarto. Mas se você estiver na sua mesa, no escritório, conseguir baixar a cabeça e orar, Deus está te ouvindo, irmão. Deus está te ouvindo. Quando Deus fala na palavra dele, isso é meu, tá? Deus falou comigo uma vez muito forte nisso, sobre oração. Eu falava que eu tinha dificuldade, eu não conseguia ficar mais de 10 minutos orando, e eu queria orar. Ele falou: viva orando. Ele falava no meu coração: viva orando. Quantos quartos escuros atrás de um volante você já não chorou? Viajando de uma cidade para outra. Quantos quartos escuros, às vezes você lavando louça, Deus não falou com você. A oração é isso, irmão. A oração é isso, irmão. Ele tem falado tantas vezes com você, às vezes você está tão preocupado. Ore sem cessar. A oração sem cessar é você viver da oração. É você estar lavando louça, aquele momento que só está você, e a casa está caindo, como diz o mundo, mas o louvor está na sua cabeça assim, nossa, é gostoso demais. E você está orando, e eu andando naquela indústria, orando, e CCM pegando fogo, e eu falava assim: o Senhor é maior na minha vida. Meu primeiro dia de promoção pegando fogo, todo poderia se levantar contra mim, mas Deus falava assim: eu estou contigo. Deus está com você, meu irmão. Não importa o que você está passando agora, vai passar, é para a honra e glória dele que ele está te engrandecendo. Aleluia. Pedido para que os olhos de Geazi fossem abertos, e o outro é o pedido para que o exército fosse cegado. Jesus, quando ele traz lá em Marcos 11:24, ele vai falar assim: portanto vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo que recebereis, será vosso. Será vosso. A primeira vez que eu usei essa palavra, essa mensagem aqui, que eu ministrei essa mensagem, eu preguei só esse versículo. E o dia a dia vai nos enriquecendo, nós vamos estudando, vamos aprender, Deus vai falando com a gente. E quando nós lemos só esse versículo, a gente fala: então tudo que eu orar vai acontecer. E tem que acontecer. Só que Jesus não é Nutella. Eu amo Jesus por conta disso. Jesus completa no versículo 25.
Quando você lê inteiro essa passagem de Marcos, ele vai falar assim em 25: e quando estiverdes orando, ele fala, ó, tudo que você pedir orando, irmão, vai acontecer. Mas quando você estiver orando também, perdoai. Perdoai. Então eu pego um gancho dessa oração de Eliseu para trazer para você. Mas se a palavra de Deus diz, que se Jesus disse com as palavras dele, que tudo que eu pedisse em oração aconteceria, por que não está acontecendo? É coisa boa, não estou orando para o mal. Deus me incomodou nessa palavra. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Às vezes nós estamos nos locais que nós estamos com uma mágoa tremenda. Estamos carregando mágoas que afetam diretamente as bênçãos do Senhor sobre nós. Às vezes nós carregamos mágoas dentro do coração da nossa família, dos nossos filhos, nossos pais. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam mais com os pais, por conta de, às vezes, um desentendimento de churrasco. Filhos, irmãos que não conversam com irmãos. Isso quando eu li, Deus colocou isso no meu coração a primeira vez. Às vezes o irmão vai dar risada, mas eu lembro, eu com 15, meu irmão com 10 anos, e depois com 20, meu irmão com 15. Meu pai do mundo me falou assim, e ele nem conhecia a Bíblia, meu pai ainda. Hoje ele é convertido, tem igreja dentro de casa, para a honra e glória do Senhor. E ele naquele tempo ele me colocou de frente, eu com meu irmão assim, fazia 5 dias que eu e meu irmão não se falava, quando a gente estava mais velho. E aí meu pai pegou uma corda, eu falei, vou apanhar, é agora. Ele pegou aquela corda, pegou uma cadeira, colocou de frente uma da outra e amarrou as 2 cadeiras, e eu e meu irmão amarrado. Falei, enquanto vocês não se abraçar e se beijar, vocês não saem daí. Essa parte de perdão, isso me marcou demais na minha vida. Embora às vezes pareça pouca agressão física à criança, mas não foi. Foi algo que meu pai teve na concepção dele de falar assim, ó, vocês estão unidos até o fim. Irmãos que não falam com irmãos, você precisa perdoar. Você precisa perdoar quem senta todo dia nesse banco aqui, ou às vezes alguém que sobe no púlpito, ou às vezes que canta com você, e às vezes falou algo que desagradou. Isso não é de Deus. Deus quer que você perdoe. Aleluia, a palavra de Jesus. Quando você estiver orando, perdoai. Existe um pregador que prega sempre, ele fala de perdão, que ele fala assim, que um dia ele estava dentro de um avião, e ele estava enfurecido porque aquele outro pastor tinha falado dele, mal dele, de um vídeo que ele tinha feito. E ele estava enfurecido dentro do avião, e o outro pastor que tinha falado dele, o pastor estava um pouco mais para frente, ele revoltado. Quando desceu, ele se escondendo dentro do avião, saindo. Quando ele saiu, o outro pastor estava parado lá, ô meu irmão, Pai do Senhor, e abraçou ele, beijou ele e falou assim, ó, você me perdoa pelo comentário que fiz. Fazia 6 meses que ele carregava aquilo no coração dele. A palavra diz que isso gera mágoa, a raiva causa doença física na gente. É palavra de Deus, não sou eu que estou falando não, irmãos. Causa doenças em nós. Veja, quem estava preso não foi quem falou. Quem estava com as amarras da falta de perdão não estava nem quem falou, mas quem estava com a mágoa dentro do coração. Nós precisamos perdoar, irmãos. Nós precisamos perdoar. O perdão não é apenas um princípio a ser seguido. Isso aqui é palavra minha, mas eu anotei. É uma prática de nossa fé. Não apenas só uma prática de nossa fé. É uma garantia da libertação das amarras que nos prendem ao passado e a outras pessoas. Você precisa ser libertado, não nos permitindo crescer e usufruir por completo daquilo que Deus tem para mim e para você. Quando Paulo está pregando em Romanos, ele vai falar, ele está falando em amor, ele tem uma passagem que ele fala de perdão, ele vai falar de perdão, ele vai falar assim, ó, que se você perdoar, Deus coloca brasas sobre a sua cabeça. Brasas na Bíblia é bênçãos. Eu não estou falando só bênçãos materiais, irmãos. Estou falando você viver conectado com Deus. Você ter uma conexão com Deus, porque você cumpre os princípios daquilo que você tem que realmente viver. E o perdão é um deles, ele te amarra. O perdão não tem amarrado só apenas o povo cristão. Lá fora está cheio de gente amarrada, que não cresce, que não evolui, porque não perdoa. Isso é um item importantíssimo para nós precisamos praticar isso. Aleluia. Eu trago aqui
um último tópico que eu aprendo com a passagem de Eliseu. E eu queria ler o versículo novamente. Respondeu: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? E Eliseu responde: não os matarás. Matarias tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão, água, para que comam e bebam e voltem ao seu Senhor. O que Eliseu está trazendo aqui é algo que Jesus enfaticamente fala sobre o perdão, sobre regeneração, sobre não se vingar. Em Romanos 12, 21, a palavra vai dizer assim, ó: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós não devemos ter as características do mundo que nos cerca. Tem gente espantado com incêndio, tem gente espantado com tudo acontecendo. Nós não devemos nos espantar, né, pastor? Nós somos filhos, co-herdeiro com Cristo. Nós sabemos tudo o que vai acontecer, irmãos. Já se fala que existe uma igreja com todas as denominações juntas. É profético isso. É o começo do fim. Está em Dubai essa igreja. Lá o budismo, o espiritismo, o meio evangélico, o catolicismo pode adorar aquela igreja num só lugar. Isso é fato. Existem já fotos desse lugar, existem fatos de castiçais de Israel sendo levados para lá. Veja como está. Nós não devemos nos conformar com tudo que está acontecendo. Mas nós, onde estamos e como estamos, não devemos fazer o mal para quem nos faz mal. E eu estava vendo hoje um vídeo onde que a pessoa falava assim: você não vai precisar perdoar uma vez algo que te fizeram errado. Você vai perdoar às vezes, várias vezes a mesma falha que fizeram com você. Várias vezes. Várias vezes. E às vezes o perdão, às vezes a não fazer o mal, não se vingar, talvez seja aquilo que Deus está trabalhando em você. Talvez seja aquilo que Deus quer aprimorar em você. Talvez você está se prendendo nesta noite por amarras que te amarram, porque talvez você tenha uma pessoa do seu lado que você não quer liberar esse perdão. Mas Deus quer que nós nos conectemos a Ele. Nós já estamos conectados. Aqueles que não ainda, mas creio que pela misericórdia de Deus vai ter várias oportunidades para você. Estamos conectados por aquele que já foi dito aqui essa noite, que pagou todo o preço para você, que embora você esteja sendo mesquinho, não querendo perdoar porque falou mal de você ou porque te fizeram isso, Ele perdoou o seu pecado lá na cruz com o sangue dele. Ele lavou tudo que você é hoje, lavou seus pecados de agora e até os que vão por vir, pendurado no madeiro lá na cruz. Morreu por mim e por você. E Ele quer falar com você mais ainda essa noite. Aleluia. Fique em pé. Quero orar por você.